Olá! Estou aqui de novo. Gente, nós vamos fazer hoje um pão de queijo. Pão de queijo, isso mesmo, nós vamos fazer pão de queijo. Então, vou esperar você pegar um pedacinho de papel, uma folha, uma caneta ou um lápis. Vou esperar você pegar. Já? Então agora, pois bem, eu vou passar a receita que eu comecei aqui a fazer. Então vamos lá. Gente, você vai comprar uma mistura para pão de queijo. Preste bem atenção. Você chega no supermercado, ou eu não me engano, no supermercado tem. Chama mistura para pão de queijo. Você vai comprar um saquinho, ele é 1 quilo o saquinho, tá? Ou você pode fazer 1 quilo, 2 quilos. Eu vou te passar a receita para 2 quilos de pão de queijo. Você faz do jeito que você quiser. Um pão de queijo grande, em formato de ferradura ou em bolinha mesmo. Então vamos lá, anota aí. São 2 pacotes de pré-mistura para pão de queijo e 15 ovos. E o ponto com leite, mas não pode ficar mole, tá? Tem que ficar uma massa durinha. Quem já viu aquelas massas que põe em janela, que fica aquela consistência meio durinha? Daquele jeito eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então vamos lá. 2 kg de pré-mistura para pão de queijo, 15 ovos, 15 ovos, já anotou? E o ponto com leite, tá? Você vai pôr no leite aos poucos e vai dar quase 1 litro, mas não vai dar 1 litro, tá? Vai sobrar uns 4 dedos se for 1 litro de saquinho. Se for de caixinha, você põe a metade da caixinha, mistura e depois vai acrescentando aos poucos, tá bom? Até ficar uma consistência firme. Aí você vai salvando, tá? Aí você vai salvando a massa ali e vai salvando. Beleza. Depois que você salvou, para 2 kg de pré-mistura, você vai ralar 1 kg de queijo, tá bom? Pode ser de qualquer marca, pode ser do queijo mais barato, não tem problema, tá bom? Não influi nada, queijo mais caro ou mais barato, tá bom? Você rala 1 kg de queijo ralado e joga e coloca lá no meio, tá? Da pré-mistura que você salvou e mistura, mas não misture muito. Só vai misturando assim até o queijo sumir, mas depois que você olhar, que você ainda enxerga os pedaços de queijo na massa. Vai ficar ideal, você vai ver o porquê. Na hora de assar, você vai ver, a massa não pode ficar lisa e sumir com o queijo não, tá bom? Então você mistura o queijo e dá uma salvadinha só para misturar o queijo na massa, somente isso. Depois que você fizer isso, pegue uma forma de bolo, que você faz um bolo, uma forma quadrada mesmo, unte ela com óleo, é óleo normal de cozinha, tá? Óleo de cozinha normal, passe na forma e você pega as porções do tamanho que você quiser, do jeito que você quiser, enrole na mão ou faça aquelas tirinhas. Então o formato do pão de queijo aí é com você, você é que vai criar o formato que você quiser aí, tá bom? Aí você vai pôr na forma, dando uns espacinhos de cada um, e depois você vai levar ao forno, tá bom? Forno comum mesmo aí da sua casa, tá bom? Aí você vai levar ele no, no máximo, porque o meu não tem como saber, porque o meu daqueles, no vídeo aí você sabe qual é, o meu fogãozinho de 4 bocas comum, então eu subo lá em cima o negócio, o botãozinho, o botãozinho lá do gás, e quando você vê que começou, não é para corar, mas na hora que você vê que só começou, você pega um e olha debaixo dele. Se tiver moreninho, já tá ótimo, ótimo. Não pode queimar, tá? Só começar a ficar moreno já tá ótimo. Não deixe corar. Esse é o ponto dele assado, tá? Nesses fogões aí, é normal. Na hora que ele começar a querer corar, já tá pronto. Senão ele vai ficar com a casca dura.
Vocês entenderam aí? Mesmo se ele ficar um pouquinho branquinho e não todo corado, vai ficar uma delícia, vai por mim. Se deixar corar, ele vai ficar duro, vai ter uma casca grossa, tá? Porque esses fornos é diferente das padarias. Ou se não, se você tiver um forninho elétrico também, é uma ótima opção. Você consegue ver ali, na hora que começar a corar também já tá bom. Mas levante um que estiver assando e olha por baixo. Se estiver começando a ficar moreninho, já tá bom. Ok? Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Pois bem, na vasilha é porque o que eu vou usar aqui é o tanto de pré-mistura que eu tinha em casa aqui. Joguei até o saquinho fora. Então a quantidade que eu tinha aqui de pré-mistura é somente 300 gramas que eu tinha aqui, tá? Só 300 gramas. E o que acontece? Coloquei aqui 300 gramas e 3 ovos. Agora eu vou dar ponto com leite e vou misturar aqui. E outra coisa, se você não quiser fazer a medida que eu passei aí de 2 kg de pré-mistura, você pode fazer de 1 kg de pré-mistura. Então o que você vai fazer? É só você fazer as contas. Se 2 kg de pré-mistura vai 1 kg de queijo, aí você vai fazendo as contas e diminuindo isso aí. Então vamos lá. 1 kg de pré-mistura, o que vai ser? Meio quilo de queijo, certo? E se você for fazer 500 gramas de pré-mistura de pão de queijo, o que você vai usar? 250 de queijo ralado, entendeu? 500 gramas de pré-mistura para pão de queijo e 250 gramas de queijo ralado, entendeu? Aí você vai fazendo as contas você mesmo e vai diminuindo. E ovos, se 2 kg é 15, 1 kg você pode pôr 7 ovos, tá bom? Em 1 kg você põe 7 ovos. Aí você já diminui mais 3 ovos. Aí em meio quilo você põe 3, entendeu? Que nem aqui eu pus 3, de 300 gramas. Aí vai com você, você pode pôr, ver aí você faz as continhas aí direitinho, que dá tudo certinho no final, tá bom? Aí agora eu vou dar ponto aqui, né? Vou misturar o ovo aqui, mais o leite e o pré-mistura. Aí eu vou mostrar para vocês o ponto que tem que ficar, tá bom? Porque eu ainda não tenho um tripé, por isso que eu não estou filmando todo o processo para vocês, porque eu estou sem o tripé. Mas eu vou misturar aqui e vou mostrar para vocês o ponto que vai ficar esse aqui, tá beleza? Então vamos lá, mão na massa. Aí, gente, ó, a massa, ela fica nessa consistência aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, não agarra na mão, tá vendo? Ó, a massa tem que ficar assim, ó, ó, tá vendo? A massa tem que ficar dessa forma, ó, tá vendo? Não gruda nada, ó, fica assim, viu? Essa aqui é a qualidade da massa que ela tem que ficar. Aí, tá vendo? Qualidade essa aqui. Olha a massa bonita que fica, olha. Tá vendo? Com a massa muito bonita. E o queijo tá aqui. E o queijo tá aqui. São 300 gramas de queijo. Aí agora eu vou acrescentar o queijo e vou só misturar, só vou misturar e vou fazer as bolinhas e vou colocar na forma untada, fazer as bolinhas, colocar na forma untada e levar a passar. Viu como é que é simples? Gente, e outra coisa, muito cuidado na hora de colocar o leite, tá? Coloque bem os pouquinhos para você chegar nessa consistência aqui, ó. E na hora que você estiver misturando, aí você vai pensar, nossa, a massa tá tão seca, vou pôr mais leite. Não coloque. Mesmo a massa estando seca, vai misturando, você pode ficar tranquilo que ela vai amaciar assim, ó. Por quê? Porque já tem o ovo e você vai pôr mais um pouquinho de leite, entendeu? Então, cuidado aí para você não colocar muito leite e ficar mole demais,
aí você vai ter que acrescentar mais mistura de pão de queijo para endurecer ela assim. Então tome muito cuidado, põe o leite aos pouquinhos. Se você vê que está seco, não tem problema, vai com a mão misturando ali, que ela vai chegar nessa consistência aqui, tá bom? Ainda mais eu que só tinha só isso aqui, se ficasse mole, eu não tinha como mais endurecer ela, porque eu não tenho mais. Eu teria que parar aqui correndo lá e comprar. Mas tá aí, ó. E agora o queijo, coloque o queijo, mas não salve a massa. Só misture o queijo na massa só, tá bom? E outra coisa, se você quiser colocar um pouquinho de queijo a mais, um pouquinho só a mais, é melhor, porque quanto mais queijo, melhor vai ficar o seu pãozinho de queijo, tá bom? Então vamos agora colocar aqui o queijo e eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar. Tá aí, voltei, tá vendo como é que tem que ficar aí, ó? O queijo tem que ficar assim, tá vendo? Ó, tá vendo? Aí quando você misturar, ó, tem que ficar assim, os queijinhos tem que ficar aparecendo. E outra, só coloquem o queijo na massa depois que vocês fizerem a primeira etapa. Misturar a massa, a mistura de pão de queijo com o ovo e o leite. Aí depois você misturar e eu te mostrei aquela consistência, aí sim depois você acrescenta o queijo. Não pode fazer, preste bem atenção, não pode misturar o o queijo, na hora que a mistura tá ali junto com o ovo, tudo seco ali, é porque às vezes a pessoa pensa assim, ah, vai ter que misturar mesmo o queijo, mistura de uma vez. Não, não faça isso que vai dar errado. Porque senão o seu queijo, ele vai sumir todo na massa. Então não vai dar certo. Então você faça primeiro a massa e depois acrescenta o queijo por último, que a massa estiver pronta, tá bom? Vamos levar para o forno então. Não, aliás, antes do forno, untar a forma e você faça o desenho que você quiser, tá bom? Ou em bolinha, ou em compridinho palitinho, ou em ferradura, da forma que você quiser, tá bom? Já está aqui, tirei do forno. Olha para vocês verem. Só que aqui ficou no fundo para cá do forno e eu também esqueci. Acabou que eu fui fazer um negócio ali, eu esqueci ele lá, ele passou um pouquinho. Mas vocês podem deixar ele assar menos que de jeito aqui, ó, tá vendo? Não chega a deixar esse ponto aqui não, porque aqui ele já começou a queimar. Pode ser menos que isso aqui. Na hora que ele começar só a ficar moreno, ele tem que ficar assim, ó, mais branco assim, tá vendo? Assim já é queimado. Não, mas fica bom, tá vendo? Fica bom, mas assim já tá queimado. Ele tem que ficar desse jeito aqui, ó, branquinho assim, ó, tá vendo? Desse jeito aqui é o ponto. Então, para você que gostou, quero te agradecer que você ficou nesse vídeo até aqui. Para você que gostou aí, deixe seu comentário. Aí você faça na sua casa, depois vem nos comentários e conte. Conte para nós e para os seus colegas aqui do canal como é que ficou, o que você achou, tá bom? E agradeço a todos. E a receita eu estou falando durante o vídeo. É só você seguir aí direitinho os passo a passo que está aí no vídeo, que vai dar tudo certinho, tá bom? E muito obrigado e fique com Deus. Se inscreva no canal, dá seu like e comentem. Até mais, até os próximos vídeos.